Esses dias atrás eu tava circulando entre alguns jogos na internet quando eu vi uma crítica ao jogo do Pokémon Legends EA. Esta é uma carta de amor aos fãs mais antigos que supera Arceus em todos os sentidos. E eu me perguntei, será que esse cara ao menos já jogou esse jogo? Mas isso me fez refletir, o porquê que isso acontece? Como pode a crítica especializada ter uma opinião tão diferente do público e às vezes até mesmo da realidade? Vem comigo nesse vídeo porque hoje eu quero falar com você sobre a crítica especializada de jogos atual. Primeiro, eu quero dizer que a ideia desse vídeo não é ficar apontando críticas sobre jogos exatamente. Eu tenho um quadro de reviews no meu canal em que eu falo tudo o que eu acho sobre os jogos. Mas aqui eu quero apontar a diferença que existe entre a crítica especializada e a crítica pública. E entender por que existem essas diferenças. E eu quero começar com a categoria onde isso acontece de maneira mais latente, que são os jogos de esporte. Não é de hoje que os jogos de esporte têm recebido críticas de todos os tipos. E ainda assim tem uma alta taxa de vendas. Apenas esse fato é no mínimo curioso, mas a receita parece ser bastante repetitiva. Todo ano sai uma nova versão de um jogo de esporte, onde a crítica especializada fala muito bem do jogo, como se eles fossem inovadores, e depois o público descasca o jogo na internet. Nós temos alguns exemplos notórios. O Madden NFL 2024 tem uma crítica até que mediana, 65 pontos, mas o público deu para ela 1,8. O EA Sports FC 2024 tem uma crítica de 75 pontos, e o público deu 2,7. O UFC 2026 tem 77 pontos, contra 2,9 do público. O NBA 2K24 foi de 68 pela crítica especializada para 2,6 pelo público. Já o NBA deste ano teve uma nota crítica mais alta pelo público, foi 82 pontos pela crítica especializada em comparação a 4,6 do público. Eu acho que já deu para entender o maior problema que nós temos aqui. A crítica dos jogadores também parece ser igual em quase todos os jogos. A principal delas é que os jogos de esporte virou um cassino disfarçado. O público critica principalmente as microtransações agressivas e o loot pack, mas não fica por aí. Os jogos de esporte parecem ser sempre os mesmos jogos, mas com skins diferentes. A crítica número 1 dos jogos de esporte é essa: mudanças mínimas, sensação de estar jogando o mesmo jogo ano após ano. O FIFA virou um exemplo clássico dessa raiva. Os números de usuários que participam ativamente do jogo da EA vêm despencado drasticamente ano a ano. Além disso, os jogos de esporte eles têm parecido que estão sempre mal acabados. São vários bugs e a necessidade de muitos packs de correção. Animações quebradas, colisões malucas, IA fazendo coisas sem sentido, travamento, quedas e glitches. No meio da NFL, várias críticas de usuário mencionam que o jogo é bagunçado, cheio de falhas e com a sensação de ser feito nas coxas. Normalmente, o online dos jogos de esportes é ruim, os servidores são instáveis e o delay é muito grande. Parece que a gameplay foi criada para irritar o jogador e não para incentivá-lo a jogar. E tudo isso deságua na sensação do pay to win. Se você pagar, você tem mais facilidades, o que acaba desaguando em mais loot box e mais cassinos disfarçados. E eu concordo com o público. Os jogos de esporte atuais parecem mesmo se utilizar da técnica da frustração e da dopamina para manter os jogadores focados em alcançarem algo que talvez eles nunca consigam. Parece mesmo que o jogo foi feito para te irritar. Quando você vê a crítica especializada, eles simplesmente não veem isso, ou talvez eles realmente não vejam. A crítica especializada tem um critério técnico para fazer análise: design, gameplay, inovação, desempenho gráfico, direção artística, trilha sonora e narrativa. Tudo isso é considerado para se chegar em uma nota. A crítica não vê grupos enormes de jogadores jogando em servidores horríveis online. Tampouco vê a roubalheira que acontece nas loot box e no pay to win. A crítica especializada joga esses jogos buscando coisas específicas. O público, por outro lado, é influenciado por tudo, inclusive por coisas que nem fazem parte do jogo. Por exemplo, talvez você tenha jogado um jogo em que você não entendia a língua em que estava, e você pode ter achado o jogo muito difícil, e depois você descobre que havia recursos no jogo que você poderia usar que facilitaria e muito a sua jornada, mas nunca soube. Esse tipo de coisa me deixou com um gosto amargo com relação ao Final Fantasy quando eu era criança. Final Fantasy é um RPG pesado, você precisa entender o que os NPCs estão falando, e as informações dos ataques e daquilo que você pode fazer também é muito limitada se você não sabe o que você está fazendo. Final Fantasy é uma ótima
uma experiência que eu só pude vivenciar quando eu era mais velho e pude entender o jogo, mas isso afetou a minha avaliação sobre o jogo por anos. Isso provavelmente é a realidade de muitos outros, e este não é um fator único. O jogo pode te marcar positivamente ou negativamente por muitas razões pequenas. Às vezes, até um controle ruim pode te deixar insatisfeito com um jogo, ou a companhia que você joga aquele jogo pode te influenciar. Para mim, o melhor jogo de todos os tempos é o Super Smash Bros, principalmente o Brawl e o de Wii U, porque foi com este jogo que eu reunia todos os meus amigos nos fins de semana à noite por anos. As memórias que esse jogo me traz são muito marcantes. Como jogador, isso influenciaria na minha nota final sobre esse jogo. E isso, por exemplo, é algo que a crítica especializada não sofre. E talvez você esteja se perguntando, mas Mirim, tem jogos que não tem loot box, ou milhares de jogadores em servidores ruins, e mesmo assim a crítica dá uma nota boa para um jogo horrível. E bem, você tá certo. Talvez o melhor exemplo que nós temos disso é Pokémon Sword and Shield. Já faz um bom tempo que a galera tem criticado a Game Freak por causa de Pokémon, mas Sword and Shield alcançou o ápice da rejeição. A crítica especializada deu 80 pro jogo, enquanto o público deu 4.8. A maioria das críticas sobre Sword and Shield foi sobre como o jogo é cansativo e arrastado, pouca inovação e Pokémons desinteressantes, além de que a novidade, que seria o Dynamax, tornou as batalhas Pokémon algo nada além de escolher o ataque mais forte e boa. E eu sei que você escolhe sempre os ataques que são mais fortes, mas em termos gerais, as batalhas perderam característica estratégica. Mas por outro lado, a crítica especializada disse que tudo isso que foi criticado era uma grande inovação. O Dynamax, a narrativa e os Pokémons foram considerados interessantes pela crítica. E é isso que faz todo mundo perguntar: qual a crítica está certa? A crítica especializada ou a crítica do público? Bem, para começar a responder essa pergunta, eu quero voltar para a polêmica de The Last of Us Part 2. Em 2020, quando ele foi lançado, o The Last of Us Part 2 era um jogo muito esperado, e a crítica recebeu o jogo bem antecipadamente, antes mesmo do jogo ter sido oficialmente concluído, e as críticas chegaram a 93 no Metacritic. Quando veio para o público, foi um dos maiores choques de todos os tempos no mundo do jogo. O público deu uma nota de 5.8. Nesse período, muita gente criticou a crítica. Será que é possível criticar a crítica? Mas o principal comentário era de que toda a crítica especializada era comprada e eles só diziam aquilo que as empresas queriam. Mas será isso mesmo? A crítica não recebe o jogo completo, e quando recebe, tem um tempo extremamente curto para enviar uma crítica. Raramente você tem tempo para analisar toda a narrativa de um jogo em um tempo tão curto. Isso quando você não tem apenas 2 horas para criar todas as suas principais impressões oficiais sobre um jogo. Além disso, a crítica busca coisas específicas, como eu disse mais cedo. O objetivo deles não é encontrar bugs ou pontos desconexos do jogo, mas uma análise técnica de um único fragmento que receberam. E para mim, este é o maior problema da crítica especializada. É impossível você ter uma crítica totalmente coerente nessas condições. E veja, eu não estou do lado da crítica especializada. Eu sou um jogador comum, e eu acredito sim que boa parte da crítica especializada é comprada, ou faz críticas positivas em troca de favores com as empresas de jogos. Mas se você tivesse apenas 2 horas para testar o jogo e dar a sua avaliação final sobre a totalidade dele, você acha que conseguiria dar uma nota fiel ao que o jogo é de verdade? A minha opinião sobre tudo isso é que as experiências em jogos são particulares, e nem a nota da crítica e nem a nota da comunidade pode influenciar a sua opinião sobre a experiência de um jogo que você teve. Essa experiência é sua. Viver ela sendo boa ou ruim é o que realmente interessa. Você concorda comigo ou discorda de mim? Eu quero saber a sua opinião sobre tudo isso, e se você acha que a crítica especializada tá toda errada mesmo. Nosso canal está com o objetivo de alcançar 100 mil inscritos esse ano, e você pode fazer parte disso, se inscrevendo no canal, deixando o seu like e compartilhando este vídeo com os seus amigos que são influenciados pelas notas do Metacritic. Muito obrigado por assistir até aqui e até a próxima.